O apagão histórico em Portugal e na Espanha aconteceu no dia 28 de abril de 2025. Isso você já sabe e não é novidade. Mas você parou para pensar que até agora ninguém sabe o que aconteceu? Você não acha esquisito que mais de um mês depois desse evento histórico, temos poucas ou nenhuma resposta sobre o que causou o desligamento da Península Ibérica? E se você tem curiosidade para saber o que aconteceu, eu também tenho. Então fica comigo até o final desse vídeo para ver se a gente vai sair com mais certezas ou dúvidas sobre o que aconteceu no dia 28 de abril de 2025. Mas antes de começar o vídeo, você já sabe, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar um like e um comentário para esse vídeo chegar mais longe. Também quero te fazer um convite. Se você gosta do nosso trabalho, pense, pondere se tornar membro aqui do nosso canal no YouTube. Isso fortalece demais o nosso percurso. Agora vamos para o vídeo tentar descobrir a quantas andam as investigações sobre o que aconteceu com o apagão na Espanha e em Portugal que desligou os dois países europeus? Então bora pro vídeo. No dia 28 de abril de 2025, pelas 11h30 da manhã em Portugal, meio-dia e meio na Espanha, a vida parou em duas nações europeias. De Lisboa a Madrid, as luzes se apagaram. Sinais de trânsito pararam de funcionar. Trens ficaram parados nos trilhos. Hospitais ativaram geradores. Milhões de pessoas, de um instante para o outro, ficaram sem saber o que estava acontecendo. Um apagão de grandes proporções atingia toda a Península Ibérica. As autoridades chamaram de falha em cascata. Mas como uma falha localizada conseguiu derrubar toda a rede elétrica dos dois países? Mais de um mês depois e a pergunta permanece no ar. O que de fato causou o colapso? Por que ele se espalhou tão rapidamente? Quais são os verdadeiros motivos que fazem com que a razão não tenha sido explicada? A primeira falha ocorreu em uma subestação no sul da Espanha, na região de Granada. Em menos de 40 segundos, o sistema entrou em colapso. Outras subestações importantes, em Sevilha e Badajoz, também deixaram de funcionar. O operador espanhol descreveu o evento como um desligamento automático para evitar danos maiores, uma espécie de defesa do próprio sistema. Mas, nessa defesa, a rede inteira foi desconectada. Portugal, por estar fortemente interligado ao sistema espanhol, sofreu um impacto quase simultaneamente. E com a perda da conexão com a rede francesa, a única interligação relevante com a Europa continental, não tinha margem para estabilizar a tensão ou transferir a carga. Em menos de um minuto, a Península Ibérica foi literalmente desconectada da rede europeia. E, como acontece em momentos de caos, o vazio de informações foi rapidamente preenchido com hipóteses, algumas plausíveis, outras absolutamente improváveis. Nas redes sociais começaram a circular rumores de ataque cibernético. Algumas postagens sugeriam um possível envolvimento de outros países por conta das tensões geopolíticas na Europa. Outros falavam em sabotagem interna e até de experimentos secretos. Uma teoria ganhou força, a de que o apagão teria sido provocado por uma experiência deliberada com energias renováveis, uma espécie de teste mal calculado com a rede elétrica. Aliás, o jornal britânico The Telegraph publicou uma matéria apontando o dedo para o governo espanhol, dizendo haver um cheiro de encobrimento que paira sobre o gigantesco apagão na Espanha. Nenhuma dessas teorias, até agora, foi confirmada por qualquer entidade oficial.
mas o simples fato de terem circulado tão amplamente mostra o nível de desconfiança e a falta de clareza que cercou o evento desde o início. A hipótese de que o apagão teria sido causado por uma tentativa de aumentar a proporção de energias renováveis ganhou força por causa de um dado. No momento da falha, cerca de 78% da energia consumida na Península Ibérica vinha de fontes renováveis, especialmente solar e eólica. Grupos críticos à transição energética rápida usaram esse número para sustentar que a rede teria se tornado instável demais. A alegação era que, com tantas fontes intermitentes conectadas ao sistema, faltaria controle sobre a frequência e a tensão. Mas o operador espanhol rebateu essas acusações. Em um comunicado oficial, disse que não houve nenhuma mudança estrutural ou experimento naquele dia. A falha teria ocorrido por uma sequência não prevista de eventos técnicos, agravada por falta de respostas automáticas do sistema. Ainda assim, o debate está longe de terminar. O apagão abriu espaço para disputas políticas e econômicas sobre o ritmo e os limites da transição energética na Europa. Um aspecto técnico pouco discutido fora dos círculos especializados é o grau de interligação da rede elétrica ibérica com o restante da Europa. Atualmente, a interconexão entre Espanha e França é de apenas 3%. A União Europeia recomenda, como padrão mínimo, uma interligação de 15%. Isso significa que, quando há um problema interno na península, não há capacidade suficiente de apoio externo para estabilizar a rede, o que explicaria, em parte, por que o apagão se espalhou tão rapidamente e com tanta intensidade. Portugal já pressionou publicamente a França por mais ligações transfronteiriças, mas enfrenta resistência. Há quem diga que a França não vê vantagem em ampliar essas conexões, já que a sua matriz elétrica é dominada por energia nuclear, ou seja, ela pouco depende dos seus vizinhos. O apagão de abril de 2025 expôs esse isolamento e trouxe à tona discussões que estavam, até então, restritas aos bastidores técnicos de Bruxelas. Com os danos já causados, começou um novo jogo, o da responsabilização. O operador espanhol acusa de maneira velada alguns grandes geradores de não terem respondido de maneira adequada à queda de tensão. Já as grandes companhias de pronto reagiram. Alegaram que não foram alertadas com antecedência sobre falhas potenciais e que o sistema de monitoramento da rede nacional estava defasado. Mas, enquanto as empresas trocam acusações e os operadores técnicos se defendem, o que chama a atenção é o comportamento dos governos. Desde o primeiro minuto, houve hesitação, silêncio e depois, versões que parecem cuidadosamente construídas. É curioso como, quando convém, a máquina estatal é rápida. Rastreia ataques cibernéticos em segundos, atribui culpas em tempo recorde. Mas quando o problema está dentro de casa, numa rede que há anos era frágil, de repente tudo vira uma eterna investigação em andamento. E a pergunta que fica é: será que estão mesmo buscando a verdade ou apenas ganhando tempo? O apagão do dia 28 de abril de 2025 foi inesquecível e muito mais do que um acidente elétrico. Foi o reflexo de um sistema que opera no seu limite, técnico sim, mas também institucional. Até agora, ninguém assumiu a culpa da falha. Nenhum alto representante explicou com todas as letras o que de fato aconteceu naquele dia. E talvez isso diga mais do que os relatórios técnicos nos mostram. Quando há interesse, as investigações costumam ser rápidas. Mas nesse caso, o tempo parece ser usado como uma espécie de escudo para proteger estruturas, carreiras ou agendas. A Península Ibérica ficou sem luz por horas, mas os cidadãos seguem às cegas há muito mais tempo, esperando uma resposta que talvez nunca venha. Ou
quando vier, talvez não seja completa. E aí, gostou do vídeo? Se gostou, eu gostaria de convidar você para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar um like e um comentário. Aliás, eu queria pedir de verdade que você comente o que você acha que causou o apagão e por que esse silêncio dos governos insiste em acontecer. Obrigado de coração por você ficar até aqui. Mais uma vez, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e fique atento, porque logo logo tem mais vídeos para você. Eu sou o Claudinho e logo logo eu volto com mais informações. Tchau, até a próxima. Obrigado.